Existem 4 indicadores que são fundamentais para uma boa análise do seu fluxo de caixa. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. O primeiro indicador é o indicador de entradas. No seu fluxo de caixa você precisa ter então mensurado todas as entradas de dinheiro, ou seja, independente da forma que essa entrada tenha acontecido. Pode ser uma venda no cartão de crédito, pode ser uma venda através de um Pix, pode ser uma transferência bancária, um boleto ou até mesmo em espécie. Independente da forma do recebimento, tudo deve estar no seu fluxo de caixa e tenha certeza que você mediu corretamente essa informação. O segundo indicador se chama geração de caixa operacional. Esse é um indicador muito especial, eu costumo utilizá-lo na hora de definir a parcela ideal para o endividamento ou até mesmo quanto pode ser distribuído para os sócios ou, se desejarmos investir, qual o valor que é recomendado para isso e que não vai prejudicar o seu fluxo de caixa. A geração de caixa é um indicador legal porque ele nos mostra a diferença entre a entrada de dinheiro nas contas e no fluxo de caixa da empresa e as saídas através dos gastos que são relacionados à operação. Esse valor não contemplará saídas ou entradas de empréstimo, financiamentos ou até mesmo para compra de algum tipo de ativo, porque aqui a gente está falando exclusivamente do que é operacional, ou seja, aquela atividade fim, aquilo que a sua empresa nasceu para fazer e é a principal fonte de recurso do seu negócio. 3. Caixa líquido gerado. Esse indicador é importante porque ele não separa as entradas e saídas operacional. Então, nele você vai medir todas as entradas e todas as saídas decorrente ou não da operação e através disso você vai ter o caixa líquido gerado. Observem que eu falei entradas e saídas de caixa. Ele não contempla o saldo inicial do fluxo de caixa e nem estamos falando aqui do saldo final, nós estamos falando apenas da diferença entre movimentação de entrada e saída. Nele você vai perceber quanto efetivamente a empresa gerou ou não gerou, né, ou perdeu de caixa naquele mês. Ele é fundamental porque com ele você vai ter uma visão se o fluxo de caixa está ficando positivo ou está ficando negativo. Ou seja, se houve a falta ou a sobra de recurso naquele determinado período. Ele é o indicador que eu mais olho na hora de fazer a projeção e o planejamento financeiro, porque se faltar dinheiro daqui a 3 meses e você souber disso com antecedência, fica muito mais fácil buscar um dinheiro e também muito mais barato para cobrir aquele déficit futuro. Então é através do planejamento da geração de caixa líquida que a gente costuma traçar aí as estratégias para a busca de recursos para o capital de giro. 4. Ponto de equilíbrio financeiro. Esse é um indicador fundamental para você observar no seu fluxo de caixa. Ele está entre os principais, porque quando você calcula o ponto de equilíbrio financeiro, você consegue calibrar e ajustar as entradas, ter uma meta de entradas para os gastos que você vai ter e as saídas do seu fluxo de caixa. Então, é através da projeção do ponto de equilíbrio também financeiro que você pode definir as suas metas de venda e amarrar elas os prazos de recebimento dos clientes, para que não aconteça de chegar lá na frente, né, e atingiu as vendas, mas vendeu num formato lá de um prazo elevado e que não vai ajudar o seu fluxo de caixa. Quando você entende o ponto de equilíbrio financeiro, fica muito mais fácil definir tanto meta para gasto quanto meta para entrada de dinheiro no fluxo. Esses são alguns dos indicadores que você pode utilizar na gestão do seu fluxo de caixa para que ele seja um pouco mais eficiente e que você consiga ter mais resultado no controle das suas finanças. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de clicar e comentar aqui embaixo desse vídeo e me acompanhe por aqui e receba mais conteúdos como este feito para você e para a necessidade de muitos outros empresários.